Trataremos agora de resolver as equações de Cauchy-Euler, as não homogêneas, né? Porque anteriormente já vimos como resolver as homogêneas, agora resolveremos as não homogêneas, onde você tem aqui um termo independente não nulo, aqui x elevado a zero acompanhando a derivada de ordem zero, x acompanhando a derivada primeira, x quadrado acompanhando a derivada segunda. Então, a equação de Cauchy-Euler não homogênea devido a esta função. Quais vão ser os métodos de resolução? Ou a gente vai usar o método da variação dos parâmetros ou o método dos coeficientes indeterminados. Dois métodos já trabalhados anteriormente quando resolvimos equações de segunda ordem de coeficientes constantes. Então, a gente viu que usando o método da substituição, fazendo x ser a e de t, ou seja, o t, o ln de x, nós conseguimos escrever a nossa equação de Cauchy-Euler como uma equação de coeficientes constantes, onde os termos serão a, b menos a e c. Então, a equação característica m ao quadrado, b menos am mais c. Então, já vimos isso anteriormente. E agora, a gente vai ver o seguinte, olha, para resolver usando o método da variação dos parâmetros, nós vamos fazer da maneira que fazíamos anteriormente. A solução geral vai ser a soma da solução homogênea com a solução particular. A homogênea vai depender das duas soluções linearmente independentes, será a combinação dessas duas, e essas duas soluções nós vamos obter elas resolvendo a equação característica am ao quadrado, b menos am mais c. E para achar a solução particular, nós vamos usar o método da variação dos parâmetros. De que maneira? Nós vamos simplificar a nossa equação. Lembra que para usar o método da variação dos parâmetros, é preciso que aqui o coeficiente seja 1. Aqui vai ficar bx sobre ax quadrado, então cancela x com x quadrado, vai sobrar 1 sobre x, que é x na menos 1. E aqui vai ficar c sobre ax quadrado. C sobre ax quadrado é c sobre a vezes x na menos 2. Aqui vai ficar dividido por ax quadrado. Então, eu simplifico a minha equação e ela fica com coeficientes que dependem de x. Para a equação linear, onde os coeficientes dependem de x e ela não homogênea, eu posso usar o método da variação dos parâmetros. Eu vou ter que a minha particular vai ser uma combinação das soluções homogêneas por funções u1 e y, o 1 e o 2, onde o 1 vai ser menos a integral do termo independente vezes a segunda solução sobre o Wronskiano, que é o Wronskiano entre das soluções da homogênea, e o U2 vai ser f de x, que é o termo independente, a primeira solução, dividido pelo Wronskiano, que é obtido das soluções da equação homogênea. Então, novamente, aqui, olha, somos a mesma construção de quando trabalhamos com a equação com coeficientes constantes. Escrever uma particular como esta combinação, derivamos ela, vamos impor que essas duas parcelas se anulam, então a derivada primeira vai ficar somente com estas duas. Usando a derivada primeira, calcula-se a derivada segunda, como já fiz anteriormente. O que modifica aqui é que na tua equação, ao invés de ser A1 e A2 coeficientes constantes, você tem aqui P e Q. Mas substituindo, nós vamos colocar em evidência novamente o 1 e o 2. O que nós vamos ter aqui são soluções da equação homogênea, que o 1 e o 2 são soluções da equação homogênea. Ela, não estando simplificada, ou ela dividida por ax quadrado, o meu 1 e o meu 2 vai continuar sendo solução, então essa parcela vai zerar, essa parcela vai zerar, vai sobrar essa segunda condição igual a f de x. Então, nós vamos ter novamente um sistema de condicionamento. Esse sistema nós escrevemos matricialmente, e para que eu resolva e determine quem são o y1, o 1 e o 2, ou seja, as derivadas, e aí eu encontre quem é o 1 e o 2, eu preciso resolver esse sistema. Ele é da forma ax igual a b. Para descobrir quem é, eu vou precisar da inversa dessa matriz.
A inversa dessa matriz, ela só existe se o determinante dela for diferente de zero, mas olhando para essa matriz, você vê que o determinante dela é o Wronskiano, então é diferente de zero, porque estamos pegando soluções linearmente independentes. E para achar a inversa, já havia comentado anteriormente que a inversa é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. A adjunta é a transposta da cofatora. A cofatora se obtém usando menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante, onde elimina a linha I e a coluna J. Então, fazendo esse procedimento para essa matriz, sobra esses elementos e transpondo nós vamos ter que a diagonal principal mudou de posição, os elementos, e na diagonal secundária eles trocaram os sinais. Então, para achar esta inversa, eu vou trocar esses elementos de posição, né? E no outro eu vou trocar o sinal, sempre lembrando de multiplicar pelo inverso do determinante, na minha inversa. E aí eu vou ter então que as derivadas vai ser essa inversa vezes o termo independente, que é 0fx. Quando eu realizar esse produto, eu vou descobrir quem é a primeira derivada de U1 e a derivada de U2. Tendo quem são as derivadas, integramos e obtemos quem é o 1 e o 2, como foi feito anteriormente. A diferença é que os coeficientes agora são funções de x e não coeficientes constantes, mas o procedimento é o mesmo. Lembrando sempre que a equação precisa estar simplificada. Então, neste caso, se eu for resolver usando o método da variação dos parâmetros, a gente vai ter primeiro que resolver a homogênea. A homogênea, vocês não podem esquecer que a equação auxiliar, ela trabalha com A, B menos A e C. Como o meu A é 1 e o meu B é menos 3 com menos 1 dá menos 4. Eu encontro as duas raízes e a solução da homogênea é uma combinação de soluções de funções monomiais, x elevado a 1, x elevado a terceira. Para não homogênea, eu preciso escrever a equação na forma simplificada. Então, vou dividir tudo por x quadrado, vai sobrar x aqui, x quadrado nesse denominador e aqui 2x quadrado. Estou dividindo essa equação por x quadrado. Ela estando desta forma, nós vamos analisar quanto dá o Wronskiano. O Wronskiano, que eu vou usar a solução x, a solução x ao cubo. A derivada de x é 1, a de x ao cubo é 3x quadrado. O Wronskiano vai dar 3x ao cubo menos x ao cubo, dá 2x ao cubo. Diferente de zero para x diferente de zero. O termo independente da simplificada está aqui, ó, é 2x quadrado e de x. Então, usando já as fórmulas, nós vamos ter que a minha f vai ser multiplicada pela segunda função. Então, vai dar x ao cubo, quando eu multiplicar e de x dividido pelo Wronskiano. Cancela, sobra somente x ao quadrado e de x. Essa é uma integral que tem que resolver usando a integração por partes. Já a U2 vai ser a minha f vezes o y1, que é x, então vai dar x ao cubo, né, vezes e de x dividido por 2x ao cubo e de x. Os dois vai ter, vai estar multiplicado por 2, vai cancelar, só sobra a exponencial, então só vai ficar aqui com a exponencial, que a integral da exponencial é a própria. E para resolver essa integral por partes, nós vamos usar o polinômio para ser o du vai ser 2x dx, o dv vai ser exponencial, o v vai ser exponencial. A regra nos diz que a integral de u dv é u vezes v menos a integral do v du. Surgiu novamente uma integral aqui para resolver por partes, onde o meu u barra agora vai ser x e o dv barra vai ser o e de x. Então, vai ficar u, que é x, vezes o v, que é exponencial, menos a integral do v, que é exponencial, dx, que vai dar a própria e de x. Então, dá este resultado, né? Simplificando aqui, eu coloquei o e de x em evidência, tá? Então, fica e de x vezes um polinômio de grau 2 no cálculo da U1. Então, o 1 deu esse resultado e o 2 deu exponencial. Então, agora, escrevendo quem é a particular, ela é uma combinação do U1 pelo Y1, tá? A minha U1,
aqui é x vezes o y1, tá? E depois a minha u2 vezes a y2. E eu tenho que a solução da homogênea vai ser a combinação das duas soluções, que era x e x ao cubo. Então, eu fico com essa combinação e mais o resultado da particular. Já o método dos coeficientes indeterminados aplicado à equação de Cauchy-Euler não homogênea vai ser feito da seguinte maneira. Você vai usar o método da substituição para transformar a equação de Cauchy-Euler numa equação de coeficientes constantes, onde os coeficientes serão a, b menos a e c. E ela vai estar na variável t. Usando a equação característica, a gente vai resolver a homogênea. A homogênea será uma função monomial. E para achar a solução da não homogênea, nós vamos trabalhar com essa equação de coeficientes constante. Achar a solução particular no mesmo formato da G de E de T. Então, o procedimento é o mesmo que a gente já conhecia anteriormente para o método dos coeficientes indeterminados. Só que aqui vai ser na variável t, depois que você achar ela na variável t, você volta para a variável x. Então, nesse exemplo, trabalhando com a equação característica, onde o meu a é 1, meu b é menos 1, então menos 1 com menos a dá menos 1 com menos 1 dá menos 2, o meu c é 1, a equação característica, o meu delta vai ser 0, eu vou ter duas raízes igual a 1, então a solução 1 vai ser x elevado a 1, a segunda solução vai ser a mesma multiplicada pelo ln de x, já vimos isso anteriormente. Então, a homogênea terá esse formato. E agora, reescrevendo a nossa particular, para escrever a particular eu vou escrever ela como equação de coeficientes constantes. Lembrando que para transformar a Cauchy-Euler na de coeficientes constantes, eu fico só com o a, não tenho mais a potência, não tenho mais aqui x, né? Fico aqui com b menos a, né? E no lugar do x eu vou trocar pela exponencial, então na verdade o ln de x é t. Eu fico com essa equação na variável t. Como aqui o termo independente, que não é nulo, é um polinômio de grau 1, a minha particular vai ser um polinômio de grau 1, lembrando que aqui começa com a ordem 0, então por isso que vai ser um polinômio exatamente de grau 1, como aqui no termo independente. Se eu derivar esse polinômio, eu fico só com b, e derivando novamente ele zera. Substituindo, então, agora na equação de Cauchy-Euler, eu vou ter a de coeficientes constantes. A hora que eu substituir a derivada segunda vai ser... Eu vou precisar da derivada segunda, mas a derivada segunda vai ser zero. Menos duas vezes a derivada primeira, então menos 2b. Mais a minha função, que é um polinômio de grau 1 igual a t. Para que sejam iguais, só se menos 2b mais a, está fazendo o papel da constante, for nulo, e o b que acompanha t for igual a 1. Tá? Então, se o b é 1, eu descubro que o meu a é 2, e tendo quem é a e b, eu descubro a solução particular na variável t. Mas nós não podemos ficar na variável t, então eu substituo t por ln de x, e descubro a solução particular na variável x. Agora, eu escrevo a solução geral como a soma da solução da homogênea na variável x, mais a particular na variável x. Então, para encontrar a particular, vai depender do termo independente, se é uma polinomial, se é uma exponencial, se é uma combinação de seno e cosseno, ou se é a soma ou produto de 2 ou 3 casos.